Irmãos, acho que o ano passado os irmãos receberam aquela coletânea de versículos para ler, refletir e memorizar um por dia. Se alguém não tem, depois fale comigo que no próximo culto eu trago. E o versículo de hoje, dia 28, está em Esther 4,14, diz assim: Deus te escolheu e te nomeou, sê tu uma bênção. Amém, amados? Então vamos refletir sobre esse versículo antes da mensagem, nos conscientizando de que cada um de nós que aqui estamos, vamos ter em mente e no coração, principalmente, se estamos aqui, é porque Deus nos chamou e Ele nos escolheu. E Ele nos escolheu com um propósito, para que nós sejamos bênção na vida uns dos outros. Amém? Agora, lendo o texto de 2 Reis, capítulo 5. Naamã é curado da lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, e 10 vestes festivais. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. E tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. E ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se, e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Até aí, irmãos.
Mesmo assentados, vamos curvar nossas frontes e vamos orar. Pai, nós lemos a Tua palavra. Agora queremos ouvir a Tua voz, falando aos nossos corações. Prepara-nos, Senhor, para receber a Tua palavra, para receber o Teu recado, a Tua mensagem, Senhor. Que ela venha de encontro à nossa necessidade. Dá-nos discernimento espiritual. Abra os nossos ouvidos, Senhor, do espírito, da alma, para que possamos ouvir o Teu Espírito falando conosco, Pai. E guia-nos pelo caminho eterno, por amor do Teu nome, com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém, amados? Vamos refletir um pouco nesse texto que nós lemos, de 2º livro dos Reis, capítulo 5, contando a história de Naamã, que é curado da sua lepra. Além de ser um texto histórico, um fato acontecido, é verídico isso, aconteceu de fato lá em Israel. Mas nós podemos tirar lições para a nossa vida espiritual. Por isso, o texto está escrito aqui. Deus mandou que alguém escrevesse esse livro aqui, esse texto aqui, para que ele pudesse, através desse texto, falar ao meu coração, ao seu coração, ao coração de todos nós. Começando com o versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Então preste atenção. Há um ditado que diz: as aparências muitas vezes enganam. Pode ser que para as pessoas aí fora, quem sabe para a mídia, para os jornalistas, alguém de destaque aí na mídia, na sociedade, na política, pode ser considerado uma grande pessoa. Como Naamã é tido aqui também pelas pessoas como um grande homem diante do seu senhor, que era o rei da Síria. Ele era comandante dos exércitos do rei da Síria. Ele tinha poder de comando nas suas mãos. Então qualquer outro subordinado a ele que estivesse dentro do seu pelotão de soldados, no seu exército, sentiria inveja de estar na sua posição, de ser um grande homem assim como Naamã era. Mas veja, no plano espiritual, como que Deus está vendo as coisas. O homem está vendo uma coisa, olha, aí vai um grande homem. E aos olhos de Deus, Deus olha e diz, aí vai um pobre de um coitado. Alguém tomado pela lepra, uma doença maldita. Poderíamos compará-la ao câncer hoje, que normalmente as pessoas que é tomada pelo câncer logo já pensam na morte. E a lepra também era assim, era considerada uma pessoa amaldiçoada. E Naamã, embora tivesse uma alta posição no seu país, era um homem grandemente considerado por todos e até pelo seu rei, porém ele sabia dentro dele que já havia uma sentença de morte na sua vida. E por isso ele sabia que não adiantava ele se deixar enganar pelos elogios, pelos confetes, pelos aplausos quando ele passava. Não adiantava. Dentro dele, ele já sabia que havia uma sentença de morte. A lepra o estava deteriorando. Mas dia menos dia ele saberia que voltaria ao pó de onde ele veio. E assim também é com a nossa sociedade, amados. Às vezes nós olhamos a nossa sociedade, vemos esses figurões aí da política. Quem sabe, algum tempo atrás, a gente olhava para eles e dizia, olha, esse é um grande homem. E muitos desses que foram considerados pelos seus eleitores um grande homem, por isso votaram neles, hoje estão aí, numa situação decadente, deprimente. Alguns já presos, e outros sendo contados seus dias, quando eles terão que dormir atrás das grades. Isso é triste.
Muito triste. Mas para Deus não é surpresa isso. Para Deus não é surpresa. Porque Deus conhece o homem por fora e Deus conhece o homem por dentro. Deus está interessado no íntimo, no coração de cada um de nós. Não adianta a gente querer manter uma aparência, uma fachada, onde todos possam estar nos aprovando, se a gente sabe que dentro de nós o pecado nos domina. E por causa do pecado, Deus nos condena. E a hora que a morte bater a nossa porta, não estamos preparados para a morte. E se a gente sente que não estamos preparados para a morte, é sinal de que há uma condenação sobre nós. E o que nos espera não é o céu, mas é o inferno. Então olha a situação do homem. Então, amados, essa era a situação de Naamã. Não adiantava o que dissessem sobre ele. Olha, um grande homem, um grande emprego, um grande salário, status, fama, sucesso. Mas por dentro ele sabia que estava caminhando para a morte. Imagina a situação desse homem, dentro de si, se sentindo um condenado, caminhando para a morte. E morte breve, não tão longa, breve. Imagina a situação desse homem. Mas veja na continuidade do texto. Nós vemos aqui pelo texto que a Síria, ela decretou guerra a Israel. E como eles tinham um exército muito mais bem preparado do que o exército de Israel, eles venceram. E eles tinham domínio sobre Israel, domínio político. E num acordo, o rei de Israel teve que baixar a cabeça para o rei da Síria e se submeter às suas exigências, pagar altas mesadas de impostos para a Síria e acatar toda a ordem que viesse de lá. Um acordo de paz, como quando Jesus nasceu, havia entre os romanos e também Israel. Roma dominava sobre Israel, mas nessa época aqui, era a Síria que dominava. O que mais nós podemos tirar daqui? O que nós podemos ver é que quando os soldados sírios que estavam ainda se impondo dentro dos limites de Israel, fazendo os acordos de paz, e o rei de Israel se sujeitando, se submetendo, baixando a cabeça, se curvando, se humilhando perante um rei estrangeiro que não temia Deus, nem conhecia o Deus deles. No final ainda eles pegam a menina de uma família lá e levam a menina para casa, para a Síria, para ficar trabalhando de criada, como se fosse uma escrava da mulher de Naamã. E essa menina vai. E podemos nos sentir no lugar dela, numa terra estranha, como forasteira, como peregrina em terra estranha. Qual seria o seu papel ali? Sentindo saudades da sua terra natal, da sua família, dos seus pais? Ela podia estar ali amaldiçoando aquela família, mas não foi isso que aconteceu. Nós vemos um exemplo de vida cristã nessa menina. Essa menina, aos poucos, ela vai dominando o conhecimento que cerca aquela família. E pouco a pouco ela descobre, ela percebe, ela vai descobrindo que existe problema, e problema sério naquela casa. Ainda que todos olham para aquela família como uma grande família, um homem de status, mas ela descobre que aquele homem é um homem condenado à morte. É um homem leproso. E ela sentiu compaixão daquele homem. Será que nós, numa situação semelhante, agiríamos da mesma maneira? Veja bem, nós também estamos em terra estranha. Somos peregrinos e forasteiros. E temos que servir muitas vezes a um governo que, muitas vezes, a gente duvida da sua honestidade, da sua idoneidade. A corrupção está por aí campeando em todos os meios políticos. E nós temos que baixar a cabeça. E temos que servir a um Estado, a um governo assim, dominado por pessoas corruptas. Mas nós estamos aqui colocados por Deus. Não estamos aqui por acaso, não foi o destino que nos colocou aqui.
Mas Deus permitiu que nós aqui estivéssemos. E nós temos que olhar à nossa volta, principalmente para aqueles que estão mais próximos de nós. Nosso patrão, nosso chefe de serviço. Quem sabe alguém que a gente possa olhar, que seja até uma pessoa digna de respeito, de honra. Mas se nós começarmos a olhar pelos olhos de Deus, pela ótica de Deus, nós iremos perceber que também muitos deles estão condenados à morte por causa da lepra do seu pecado. O pecado é um sinônimo de lepra. A lepra é um sinônimo de pecado. E quando a pessoa tinha lepra, logo eles achavam que era culpa de algum pecado que ele cometeu. Então hoje nós vemos também na mesma situação, que embora muita gente aí queira se aparentar como grandes, quer exigir respeito, dignidade, que as pessoas se curvem, tira o chapéu para elas, mas nós percebemos sim, pelos olhos espirituais, pelo discernimento espiritual que Deus nos dá, que muitas dessas pessoas que querem ser os grandes na sociedade, elas simplesmente estão condenadas pela lepra do pecado e estão caminhando para a morte, e morte eterna, condenação de inferno. E agora nós nos sentimos no lugar daquela menina que foi levada como cativa, numa terra estranha, como peregrina, como forasteira. E ela começa a se dar conta do que acontece à volta dela. E ela, como pertencente ao povo de Deus, ela começa então em contato com o seu Deus, a querer saber: Senhor, o que eu faço aqui? O que queres que eu faça? Qual é a minha função? E Deus lhe dá o discernimento no seu coração. E ela então sente que ela não deve odiar aquela família. Ela não deve jamais rogar qualquer praga para aquele homem que a trouxe como a serviçal. Mas que ela deve amar, ter compaixão. E é isso que Deus quer nos ensinar. Onde quer que nós estivermos, em qualquer contexto, olhe para as pessoas não como querendo condená-las, não querendo julgá-las, mas olhe para as pessoas com o amor de Deus, com o amor de Cristo, que veio exatamente para buscar aquele que está perdido, que veio exatamente para curar aqueles que estão doentes. Jesus veio exatamente para aqueles que mais necessitam. Então não vamos ficar julgando ninguém, criticando ninguém e querendo condenar ninguém. A menina, em vez de condenar, de achar bom que ele estava indo para a morte mesmo, porque afinal ele a trouxe como uma cativa, uma escrava, uma serviçal. Mas não, ela não agiu assim. Ela sentiu que Deus a colocou ali com uma missão. E ela logo se propôs no seu coração a cumprir a missão a qual Deus lhe confiava, que era transmitir esperança, transmitir boas novas. Será que nós temos condições também de exercermos o nosso papel aqui no lugar onde quer que nós estejamos, com a mesma dignidade, com a mesma autoridade, com o mesmo sentimento daquela menina, de olhar para as pessoas à nossa volta, quem sabe até pessoas que não nos querem bem, que às vezes querem nos explorar, mas será que nós somos capazes de olhar para eles com o olhar de Cristo e pedir: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, liberta essa pessoa do seu pecado, da sua lepra espiritual, Senhor, estende a mão para este meu patrão, para esse meu chefe, para esse meu vizinho, para esse nosso prefeito, para esses vereadores que legislam sobre a nossa cidade. Será que dá para parar de ficar só criticando? Será que dá para a gente começar a orar por eles? Em favor deles? Alguém até pensaria que seria uma piada os crentes, a igreja agora, começar a orar em favor dos políticos. São todos corruptos, alguém diria. Mas olha, enquanto a gente só fizer coro com a multidão lá fora e dizer que são todos corruptos e que todos merecem a cadeia e merecem o inferno, o Brasil vai continuar indo de mal a pior. E nada vai melhorar nessa nossa pátria. Mas se nós agirmos como agiu aquela menina, olharmos para esses nossos políticos, para o nosso governo, para o nosso patrão, para o nosso chefe de serviço, para o nosso vizinho, e percebermos o caminho errado em que eles estão trilhando,
e começarmos a sentir compaixão em nosso coração, e começarmos a orar, a interceder em favor deles, em favor da nossa nação, de repente as coisas poderão começar a mudar. É assim que nós aprendemos, lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e se voltar para mim, e se orar, eu ouvirei dos céus, e me voltarei para vocês, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e farei prosperar os seus caminhos. Então há uma promessa para nós aí, amados, que embora a nação está vivendo uma situação crítica, indo de mal a pior, cada dia só se ouve falar em corrupção, em roubalheira, em tanta desgraça nesse país, mas é a hora da igreja começar a acordar e agir de maneira certa, da maneira correta, da maneira como Deus está esperando de cada um de nós. Nós fomos colocados nesse tempo do aqui e agora, para que possamos corresponder às expectativas que Deus tem sobre nós, para a gente olhar não para criticar, não para julgar, não para condenar, porque os publicanos faziam isso na época de Jesus, mas Jesus fazia o contrário. Ele olhava para os publicanos, ele olhava para os pecadores, ele olhava para aqueles marginalizados, aqueles que eram condenados pelos líderes da religião da época, e ele ia ao encontro dessas pessoas, para abraçar, para acolher, para perdoar, para sarar o seu coração, para sarar a sua lepra espiritual, para acolhê-los como irmãos, sabe? Para levantá-los no sentido moral, social e principalmente espiritual. Olha o que Jesus quer nos ensinar. Ele nos ensina com o exemplo dele, mas ele nos ensina com o exemplo dessa menina, que ao invés de condenar aqueles homens, aquele homem desejar a sua morte, não, ela fazia o contrário. Ela trouxe a eles, olha, falando a sua senhora, a mulher de Naamã, olha, se o meu senhor, ela o chamou de senhor, não podia usar outro termo, ela tinha que chamar de senhor. Se o meu senhor fosse até a minha terra, onde tem o profeta, o homem de Deus, em Samaria, ele tem o poder dado por Deus para impor as mãos e repreender a enfermidade. E ele sim, que falasse com Deus, ele a doença, ele voltaria um homem limpo, curado, sarado. E quando a mulher ouviu aquilo, ela se encheu de esperança. Mas será? Você já viu alguma coisa semelhante acontecer lá? Sim, lá é comum acontecer isso. Alguém que tem um problema, uma doença, uma lepra, qualquer outra situação de desgraça, vai até o homem de Deus e ele impõe as mãos, ele ora. E ele repreende a enfermidade, repreende o mal, repreende a desgraça, repreende a maldição. E a pessoa é transformada. E ela se torna uma nova pessoa. E quando ela fala isso, a mulher se enche de esperança. E quando o marido chega do serviço, ela conversa com ele. Olha, aquela menina que nós trouxemos lá da terra de Israel, ela disse isso, isso e isso. Tem uma pessoa lá, um homem de Deus que é capaz de curar você. E ele fica entre crer e se encher de alegria, mas também fica com um pouco de receio. Mas será que é verdade? E ela disse, por que você não vai se aconselhar com o rei? E ele foi. E ele chegando ao rei, que era o seu superior imediato, disse, olha, eu trouxe uma menina lá da Palestina, lá de Israel, e ela disse lá em casa para minha esposa isso, isso e isso. Que tem um homem de Deus lá, que ele tem poder, e ele tem poder de curar a lepra. E você sabe que eu estou com a lepra. Embora eu tento esconder de todo mundo, mas você sabe. O que você acha? E o rei lhe transmitiu esperança. Olha, se há uma esperança, então vai, agarre-se a ela. Eu te darei carta para você se apresentar ao rei de Israel. É possível que seja ele esse homem de Deus. Vai, leva uma carta, leva alguns presentes, algumas barras de prata, de ouro, algumas, enfim, alguma outra coisa mais de brinde.
E ele então se encheu de esperança, amados. E nós podemos ver a situação das pessoas de hoje, cada uma com seu problema, sem esperança, caminhando como se fosse para um matadouro, só esperando a morte no final da vida, caminhando num túnel escuro. Mas Deus nos colocou para que nós pudéssemos trazer luz para essas pessoas. Jesus diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Eu quero que vocês façam diferença no meio dessa sociedade corrupta, pecaminosa, que vive nas trevas do pecado, mas vocês terão que ser diferente, e vocês terão que levar uma palavra de esperança, terão que levar luz para aqueles que vivem nas trevas. Olha a nossa responsabilidade, mas não sinta só o peso da responsabilidade, sinta também o privilégio. Olha que bênção que Deus nos dá, da gente poder impor as mãos sobre alguém que está enfermo e tocar nelas em nome de Jesus, seja curada agora, e a pessoa receber o toque de Jesus, e receber ali naquele momento a cura, e sair liberta, glorificando o nome do Senhor. Então esse privilégio, esse ministério é dado a mim, é dado a você, é dado a cada um de nós. Então aquela menina sentiu que ela tinha isso como missão, como ministério, transmitir uma mensagem de esperança, levar saúde para quem estava doente. Ela fez a parte dela. De repente Naamã já está novamente lá em Israel, e ele chega com uma comitiva de soldados, um pelotão de soldados, e o rei já treme nas bases, pronto, já vem aí de novo, querendo arrumar novo enguiço comigo. E ele chega e cumprimenta formalmente o rei de Israel e entrega a carta. E o rei de Israel abre aquela carta e começa a ler. E quando ele lê, ele treme nas bases. Olha aí, agora ele está achando que eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. Está achando que eu tenho poder de curar alguém da lepra. Onde ele achou, onde ele pensou, onde ele buscou isso na ideia dele? Ele está querendo arrumar um pretexto para novamente entrar em guerra comigo. E quando ele chegou a rasgar as suas vestes, sentindo assim que aquilo ali nada mais era do que um novo pretexto para novamente o rei da Síria arrumar outra confusão com eles e novamente saquear a cidade. E ele rasgou as vestes como que dizendo: quem sou eu? Eu não tenho poder nenhum. Longe de mim poder atender um pedido como esse. Ah, mas alguém vai correndo e fala ao rei, ao profeta Eliseu: Eliseu, olha, aconteceu isso, isso, isso. E Eliseu mandou recado para o rei: por que você rasgou suas vestes? Manda que ele venha até mim e saberás que há profeta em Israel. Isso, amado, é para mostrar que diante de Deus, o homem mais importante não era o rei de Israel, era o profeta Eliseu. Mas veja que o rei em nenhum momento pensou em Eliseu. Ele achava-se o homem mais importante da nação, afinal ele era o rei. Mas diante de um desafio ele não podia fazer nada. Se sentiu tão pequeno que rasgou as suas vestes. Então às vezes acontece isso. Às vezes alguém que está num cargo de onde se destaca mais, seja presidente, seja ministro de Estado, seja um governador, um prefeito, ele acha que todo o poder está nas suas mãos. Eu sou o todo-poderoso aqui nesse lugar. Mas quando Deus olha, diz: não, você não é o todo-poderoso. O todo-poderoso é esse meu servo que está passando aí na calçada de chinelo de dedo. Quem sabe empurrando um carrinho, vendendo alguma coisa, alguma bugiganga, oferecendo nas casas, quem sabe alguma coisa que ele colheu da sua horta, verduras, mandioca, para ganhar o seu sustento. Muitas vezes, diante dos olhos de Deus, o grande homem é aquele que todos olham e falam: coitado. Mas aos olhos de Deus, Deus olha e fala: aí vai o meu grande servo, um grande homem aos olhos de Deus. Então olha, não importa a tua situação. Às vezes você vive numa situação assim, achando que você não é nada. Ninguém me respeita, eu não tenho valor nenhum, ganho um salário mixado,
E às vezes você mesmo começa a se deprimir, a achar que você não tem valor nenhum. Olha, não faça isso. Não faça tal. Porque há poder nas suas palavras. O diabo quer que você, quanto mais você fala contra você, ele fica mais contente. Porque há poder nas suas palavras. Se você acha que não é ninguém, então você não é ninguém. Mas se você realmente entende que Deus te colocou aqui com um plano, com um propósito, com uma missão, e Deus te dá autoridade, Deus te dá poder, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então você se aposse pela fé desse poderio que Deus coloca nas suas mãos. E quando passa o prefeito perto de você, ele tem que tremer nas bases diante de você. Não é você o pequenininho e ele o grande. Você é o grande diante de Deus. E ele é o pequenininho que precisa da tua oração, precisa da tua ajuda, precisa da tua compaixão. Dá para entender isso? Então é isso. Então quando o rei percebeu que alguém veio e deu um toque, olha, o profeta Eliseu mandou avisar que mandasse o homem lá. Ah, é? Mandou? Tá, então tá. Ó, não é comigo, vocês vieram no lugar errado. Alguém vai conduzir vocês até esse tal homem de Deus. E levaram o homem até Eliseu. Eliseu estava lá dentro de casa quando sentiu que o pessoal chegou à porta dele. E o Naamã esperava que, quem sabe, fosse até colocado um tapete vermelho para ele passar por cima. E chegasse lá, ele encontrasse um banquete, esperando por ele. Afinal, ele era um grande homem. Nada disso aconteceu. Ele teria que reconhecer publicamente que ele não era nada. Então, para que a gente receba alguma bênção de Deus, o primeiro passo, a primeira exigência de Deus, é que a gente reconheça que nós não somos nada. Não somos nada. Não passamos do pó da terra. Nós somos dependentes da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E quando Eliseu mandou o jovem dele, um menino, um office boy, que morava junto com ele, vai lá, fala para ele, que ele tem que ir lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes seguida, e quando ele sair, ele estará curado. E o jovem foi lá e disse, olha, o meu senhor, o homem de Deus, mandou dizer isso, isso e isso para o senhor. Imagina como que Naamã recebeu aquelas palavras, mas como? Ele não vai me receber? Eu estou esperando que ele, enfim, me receba dentro da sua casa com honras, com pompa, e enfim, me trate bem, me reconheça quem eu sou, e é assim, desse jeito, manda um garoto, um moleque vir falar comigo. E ele ficou indignado, irmãos, ficou indignado. Sabe, quando às vezes a gente apresenta a palavra de Deus para alguém lá fora, alguém que se julga um grande, ele pode ficar indignado com a gente, fica bravo com a gente. Mas quem é você para querer vir falar de religião para mim? Você é meu subalterno, você não tem autoridade nenhuma, e eu sou teu chefe. Não tem problema, amados, nós temos que fazer o que Deus manda. O resto é com Deus e a pessoa. Se Deus mandar você falar com o teu patrão, fale com ele. Se Deus mandar você falar com o prefeito da cidade, fale com ele. Não tenha medo. Nós somos muito mais do que todo esse pessoal junto aí. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo o que importa para nós é sabermos que Deus está do nosso lado. Se Deus está do meu lado, eu e Deus somos a maioria. O resto é o resto. Pense assim. Se Deus está comigo, quem é os demais? Quem é o mundo para me derrotar? Deus é maior do que todos os demais, irmãos. Então, de repente, Eliseu mandou o recado, Naamã recebe o recado, fica indignado e já começa a virar as costas para a casa de Eliseu, já começa a querer ir embora. Aí vem os oficiais dele, da comitiva, e começam a falar, e num termo de um tratamento assim, meigo, para não querer enfurecer mais ainda o homem, eles tratam ele como se fosse um pai. Mas meu pai, e se o homem tivesse pedido alguma coisa difícil para o senhor fazer, o senhor não faria? Olha, eu faria qualquer coisa que ele pedisse, mas eu quero respeito e dignidade. Não, mas se ele pediu assim uma coisa tão fácil, por que você não vai lá e não experimenta fazer? Faça pelo menos o que ele pediu.
E aos poucos convencer o homem, amansar o homem. E ele, tá bom, então tá, eu vou lá então, experimentar fazer o que ele mandou. Aí tá, amados, o segredo, a chave do sucesso, para que você consiga algo de Deus. Você tem que simplesmente se submeter à palavra que Deus manda. Deus mandou uma palavra através do profeta. Vai ao Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. E você sairá de lá curado. Depois de convencido pelos oficiais, ele vai até o Rio Jordão. E ele dá uma olhada. Ah, mas lá na minha terra tem tantos rios melhores do que esse. Olha, Deus não quer saber de pretexto nenhum. Deus quer saber de obediência. Se aquilo que Deus falar ao teu coração, você se colocar em posição de obediência, você receberá a bênção. Mas se você não obedecer, isso não é para o nosso tempo, isso não é para agora, isso não tem importância, não tem importância. Imagine se Naamã falasse, não, eu não vou obedecer isso. Ele voltaria com a sua lepra para casa. Ele se submeteu, ele mergulhou 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, e olhava a sua pele e nada, a lepra continua. Mas ele mergulhou a 7ª vez. E quando ele saiu da água, ele olhou para a sua pele e era como a pele de uma criança. A pele estava limpa, curada, não tinha mais nada. Imagina agora como foi transformado lá dentro o seu coração. Antes era um sentimento de morte que o empurrava passo a passo. Agora ele se viu curado, era um sentimento de alegria, de euforia. Agora sim ele se sentiu um vencedor. Glória a Deus por isso. Então isso que nós temos que fazer. Não é difícil a nossa parte. Porque aquilo que é impossível a nós, é possível para Deus. Lembre-se sempre disso. O nosso Deus é o Deus do impossível. É isso que nós cantamos, é isso que nós falamos, é isso que nós pregamos. Nós temos que crer primeiramente para que as coisas aconteçam. Para que o sobrenatural aconteça, é preciso crer. Crer, creia e verás a glória de Deus. Então, amados, quando ele fala aqui, mas por que 7 vezes? 7 vezes, amados, quer dizer que há uma constância. Está sempre repetindo, quer dizer, é preciso perseverança na palavra de Deus. O Rio Jordão representa a palavra de Deus. Aqui são rios de água viva. E quando a gente vem a palavra, vem até esse Rio Jordão aqui, e nós vamos mergulhar, não é 1 vez nem 2, não é de vez em quando, não é esporadicamente, não é como turista, eu vou visitar aqui esses textos da Bíblia, eu vou ver o que está falando. Não, isso não vai acontecer nada. Mas tem que haver perseverança no estudo da palavra. Se você realmente perseverar no estudo, perseverar em estar refletindo sobre o que a palavra de Deus está te falando, perseverar na obediência, então as coisas sobrenaturais que precisam acontecer na tua vida, elas irão acontecer. Amém? Que a gente fique com essas lições para nós, porque Naamã, ele descobriu a maior lição da sua vida, que foi a lição da obediência. Receba a palavra que vem de Deus e obedeça, não discuta, mas obedeça. E quando ele obedeceu, ele viu a resposta, ele viu o milagre que ele precisava. Se nós estamos precisando de um milagre, amados, vamos até o Rio Jordão, que é a palavra de Deus, e vamos mergulhar, não de quando em quando, mas vamos mergulhar com constância, com perseverança, tá? É todo dia, estar na presença do Senhor, através da sua palavra, e estar lendo, meditando, refletindo, comendo desse alimento, bebendo desta água viva, e nós vamos ver que nós vamos começar a caminhar pelas nuvens, vamos caminhar no sobrenatural, Deus vai estar guiando-nos pela sua mão. Que coisa maravilhosa! Que Deus possa nos abençoar, amados, e que Ele possa infundir dentro do teu coração a fé necessária para que você não saia daqui como você entrou. Mas se você entrou aqui com uma necessidade, você vai sair daqui hoje com a bênção recebida, com a vitória conquistada, no nome de Jesus. Amém? Amém. Então nós vamos, no final do hino, quando nós estivermos cantando o hino para encerrar o culto, os irmãos, na última estrofe, que quiserem receber uma oração de fé, venham à frente. Nós vamos encerrar o culto
com as pessoas que quiserem receber a oração de fé. Venham aqui à frente, nós, os presbíteros, fiquem comigo aqui. Vamos estender a mão e vamos orar, que Deus vai derramar poder. Amém, amados? Então voltamos à palavra. Na hora do último cântico, na última estrofe, os irmãos que quiserem receber a oração de cura, a oração da fé, a oração de libertação. Alguém está desempregado, precisa que Deus abra uma porta. Venha à frente, mas venha crendo no nome de Jesus. E Deus é que vai operar. Que Deus nos abençoe.